Ok, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de oceanografia por satélite. Essa segunda parte ela vai ser curta, mas ela vai ser muito densa também, né? Eu espero que vocês aproveitem. Bom, aqui a gente tem um slide, né, de uma imagem de satélite, né, da NOAA, né, dos Estados Unidos, mostrando o Golfo do México, né? Vocês lembram, há poucos anos atrás a gente teve um evento de derrame de óleo no mar. E essa é uma imagem de visível, tá? Na faixa do visível. A gente quer só ilustrar aqui que essas imagens de satélites permitem acompanhar feições de superfície, tanto naturais, né, fenômenos, como também causadas pelo homem. Temperatura no infravermelho também é um dado importante para a gente observar feições. Mas o que a gente pode observar realmente? Para a gente poder então interpretar, fazer bom uso desse tipo de produto, né, dessas informações, a gente precisa primeiro entender que para conseguir chegar lá, a gente precisa ter um sistema orbital completo, que é composto por um segmento espacial, onde está o satélite, os sensores, né, equipamentos de comunicação, de telemetria com terra. A gente precisa ter um segmento solo, que é com a antena de recepção, computadores para fazer o processamento, centros de dados para fazer arquivamento, ferramentas de catálogo e distribuição dos dados. E tem que ter um segmento de aplicações, que vai basicamente se preocupar com o quê? Transformar o dado em informação. E é aqui que a gente se localiza mais nessa aula, certo? Como tinha mencionado anteriormente, aqui a gente está ilustrando os diferentes níveis de aquisição. No nível do satélite, a gente chama de nível orbital, plataforma espacial ou satélite. Existe um outro nível suborbital, aerotransportado, né? E ainda tem os níveis de campo ou de laboratório também. Na oceanografia, a gente estaria lidando com o quê? Com os satélites, com os aviões, com balões, com navios, com boias, com gliders, com radares, enfim, uma série de instrumentações diferenciadas, tá? Esses dados de campo eles são fundamentais como verdade terrestre, verdade de campo, né, para os outros tipos de plataforma. Além do que, eles não sofrem o problema da interferência atmosférica. Quanto mais baixo a gente coletar os dados, menos interferência atmosférica a gente vai ter. Outra questão importante é que para chegar aonde, nessa transformação de dado em informação, é necessário se conhecer a fundo uma série de princípios físicos que infelizmente nós não vamos ter tempo hoje aqui, que seriam motivos de uma série de outras aulas. Que começa com a definição de sensoriamento remoto, as propriedades da radiação eletromagnética, né, todos os processos físicos de interação com a atmosfera e com a superfície do mar, conhecer bem o espectro eletromagnético, suas diferentes faixas e regiões, né, do visível, do infravermelho e das micro-ondas, basicamente. Entender a importância das janelas atmosféricas, onde a transmitância dessa radiação eletromagnética é máxima, tá? É importante também conhecer os processos de interação da radiação eletromagnética com os alvos, com seus objetos de estudo, no nosso caso, a superfície do mar, né? Os processos da atmosfera, né, de espalhamento e absorção basicamente, né, que somados são conhecidos como atenuação atmosférica, para a gente poder fazer uma correção atmosférica quantitativamente o mais precisa possível e a gente poder trabalhar com os dados, né, de uma forma quantitativa também. Conhecer as grandezas radiométricas, como por exemplo a irradiância, radiância, reflectância de sensoriamento remoto, entre outros. O conceito de corpo negro, né, da física e as três principais leis da física que a gente utiliza em sensoriamento remoto, que são a lei de Planck, a lei de Stefan Boltzmann e a lei de Wien. E a gente vai dar uma revisada rápida nessas três leis, tá? Primeiro, a lei de Planck, ela fornece uma relação entre a energia emitida por um corpo negro em função da sua temperatura, tá? E do comprimento de onda lambda. Tá? É um resumo, e aqui M é a emitância ou excitância espectral, o K da fórmula é a constante de Boltzmann, e aqui a gente tem o valor dela em joules por Kelvin, H é a constante de Planck, também em joules por segundo, C é a velocidade da luz no vácuo, lambda é o comprimento de onda e T é a temperatura em Kelvin. A gente pode simplificar essa equação e a unidade, né, de energia é o watts por metro quadrado por micrômetro. A lei de Planck descreve as características espectrais, porque são por comprimento de onda. Toda vez que a gente falar em espectral, está relacionado ao comprimento de onda, né, as características espectrais da emissão termal de um corpo negro, que equivale à irradiância, só que é a que deixa o corpo, não é a energia que chega na superfície do mar ou da terra. Integrando, né, a lei de Planck, a gente, para todos os comprimentos de onda, ou seja, de menos infinito a mais infinito, a gente pode dizer assim, a gente vai ter a excitância total do corpo negro a uma dada temperatura. Aqui à direita a gente tem a curva de radiância espectral solar, tá?
E a gente tem a extraterrestre, né, acima da atmosfera, ao nível do mar, e a teórica de um corpo negro, que seria um corpo que irradia igualmente todas as direções, tudo que absorve, em torno de 6.000 kelvins, ou 5.900 kelvin. E a gente pode observar que ao nível do mar existe uma série de bandas de absorção, quando comparado com a irradiância solar extraterrestre, e alguns constituintes atmosféricos são causadores por essa atenuação, como por exemplo o ozônio, o vapor d'água, o dióxido de carbono, e aqui embaixo a gente tem comprimentos de onda em micrômetro, tá? Bom, o corpo negro é o radiador perfeito, cuja quantidade de radiação emitida por unidade de área segue a lei de Stefan Boltzmann. Ou seja, essa energia ela é proporcional à quarta potência da temperatura, através de uma constante, relacionada através de uma constante, né, que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta potência, e epsilon é a emissividade, sendo essa dimensional. Bom, a energia emitida por um corpo negro numa mesma temperatura não é a mesma em todos os comprimentos de onda. A gente pode observar aqui na direita, esse gráfico que mostra comprimento de onda em função de intensidade de energia. A gente vai observar que corpos com diferentes temperaturas, né, da mais alta para menor, eles apresentam um deslocamento do pico de emissão máxima em direção a maiores comprimentos de onda, tá? Se a gente derivar a equação de Planck, a primeira equação que a gente viu, em relação ao comprimento de onda igualando a zero, a gente vai determinar o comprimento de onda onde essa emissão é máxima. Então, o lambda, onde a emissão é máxima, é igual a 2.898,3 divididos por temperatura em Kelvin. E lambda aqui é dado em micrômetros. Tá? Então, são as três principais leis. A lei de Planck, integrando, a gente tem a lei de Stefan Boltzmann, derivando, a gente tem a lei de deslocamento de Wien. Muito bem. E aqui uma figura ilustrativa mostrando que o pico máximo da curva, né, do espectro de radiação é determinado pela lei de Wien, a área, que seria a integral da curva, é determinada pela lei de Stefan Boltzmann, e a lei de Planck, que constrói para a gente essa curva espectral. Pronto, resumimos os princípios físicos de sensoriamento remoto na faixa do visível e do infravermelho até o termal também. Bom, comportamento espectral de alvos. A gente quer só levantar a importância desse tema, porque todos os objetos, os alvos, interagem de maneiras diferenciadas com a energia eletromagnética, porque eles têm propriedades físico-químicas e biológicas diferentes também. E essas diferentes interações entre a energia eletromagnética e esses alvos terrestres é que vão permitir a distinção e o reconhecimento desses alvos que são medidos por sensoriamento remoto. Aqui é uma figura, né, da colega Beth Caras, mostrando reflectância por comprimento de onda e diferentes tipos de superfície gerais na superfície terrestre, como a neve, a vegetação, o solo e a água, e cada uma desses alvos tem curvas espectrais diferentes. Então esse espectro aqui nós chamamos de curva espectral e a assinatura mostra justamente os comprimentos de onda, onde a reflectância é máxima ou mínima, onde existem bandas de absorção, bandas de reflexão e assim por diante. Em termos de oceano, né, a gente procura agrupar, né, na faixa do visível do espectro eletromagnético quais são os principais mecanismos ou grupos constituintes oticamente ativos que interagem com a radiação eletromagnética. Tirando toda a questão da atmosfera, né, nós temos a própria água, nós temos o material inorgânico em suspensão, a matéria orgânica dissolvida e o fitoplâncton, que são algas unicelulares marinhas que podem formar cadeias extensas, tá? Que são matéria orgânica também, partículas, mas que são vivas, realizam fotossíntese. Quando as águas são claras e pouco profundas, existe ainda a resposta do fundo. Então a radiação que vem do Sol interage com a atmosfera, chega na superfície do mar. Uma parte dela é refletida especularmente pela superfície do mar, não trazendo uma informação útil, né, sobre os constituintes oticamente ativos. Outra fração penetra na coluna d'água, interage com a água, com os constituintes oticamente ativos, emerge da água, interage com a atmosfera e chega no sensor. Somente 10% aproximadamente da energia que chega no sensor traz informação útil para o sensoriamento remoto dos oceanos. A gente tem aqui a seguir exemplo de algumas curvas espectrais de alguns constituintes, como por exemplo o coeficiente de absorção da água pura. A unidade é metro a menos 1, por comprimento de onda. Então a gente pode observar que ela não absorve nesses menores comprimentos de onda, que correspondem aos comprimentos do azul e do verde, e ela absorve bastante nos comprimentos de onda maiores, por exemplo na região do vermelho e do infravermelho próximo. Tá? Ou seja, na coluna d'água a luz diminui exponencialmente ao penetrar na coluna d'água. Bom, a gente tem também aqui o coeficiente de espalhamento da água pura também. A gente pode observar o oposto, que para menores comprimentos de onda, o espalhamento é maior, né? Então, o espalhamento é maior no azul e a gente pode perguntar por que a água é azul, em alguns casos. A água oceânica é azul.
Mas o meu filho, eu lembro que as primeiras vezes que eu levei ele para a praia, ele pegava a água do mar com um baldinho e mostrava para mim, ô pai, a água é transparente. Então isso fica uma questão para casa para vocês resolverem, tá? E aí vocês me mandam por e-mail que eu respondo para ele. Bom, a gente tem aqui a reflectância estimada da água pura, descontando-se a energia refletida na superfície da água. E também aqui é porcentagem, né? Não, esterradiano -1 por comprimento de onda em micrômetros. Um outro exemplo já de uma curva espectral medida em laboratório pelo colega Mantovani, num tanque, no experimento de laboratório, a gente pode observar essas bandas de absorção, tá? Que já não são devido à água pura, mas sim devido à presença de fitoplâncton nesses experimentos, na água. Bom, a atenuação, né, é o somatório dos processos de absorção, de backscattering, de retroespalhamento para trás, e de backscattering forward para frente, e o C, atenuação por comprimento de onda, tá? E a função de espalhamento de volume vai ser a soma de todos os retroespalhamentos ali. A gente pode observar nesse gráfico aqui também diferentes valores de radiância medidos para a água e para a atmosfera em diferentes altitudes, né? A gente pode observar, e bandas de absorção também amplificadas, tá? Então os valores são de magnitudes diferentes, tá? Ainda que os comportamentos espectrais possam ter formas semelhantes. Outro conceito interessante de apresentar rapidamente é o conceito de águas de caso 1 e águas do caso 2. É um conceito apresentado por outros autores desde o final da década de 70 e começo da década de 80, mas basicamente define o seguinte: nas águas do caso 1, o comportamento espectral é dominado pelo fitoplâncton, tá? Pela clorofila, que é o pigmento que existe em todas as algas marinhas, na verdade, em todos os vegetais do planeta. Já nas águas do caso 2, o comportamento espectral é devido aos outros constituintes oticamente ativos que não covariam com a clorofila, com o fitoplâncton, tá? É um conceito importante. Outros princípios importantes da gente poder estudar essa parte de cor da água, né, e na faixa do visível do espectro eletromagnético, são as propriedades óticas, tá? Então, didaticamente, o professor Preisendorf, também na década de 70, dividiu as propriedades óticas em propriedades óticas aparentes e propriedades óticas inerentes. Propriedades óticas aparentes são as que a gente trabalha médio para sensoramento remoto, a reflectância de sensoramento remoto, coeficiente de atenuação vertical da luz, tá? Só que elas não dependem somente da água e dos constituintes oticamente ativos. Elas dependem também da geometria, da distribuição angular do campo de luz, tá? E aqui a gente tem um exemplo só de definição, né, do coeficiente de atenuação da luz, que é o famoso K, dá de downwelling, né, descendente, e a razão da variação da irradiância descendente pela irradiância também. Já nas propriedades óticas inerentes, né, nós estamos lidando já, que são propriedades que variam somente em função da natureza dos constituintes oticamente ativos. Então nós estamos lidando aqui, independem da distribuição angular do campo luminoso. Nós estamos lidando aqui com coeficientes de absorção e coeficientes de espalhamento propriamente dito, tá? Então aqui tem o coeficiente de absorção, né, coeficiente de espalhamento, como mencionei para vocês, eu vou deixar essas definições para vocês verem com calma. Né? O que é interessante é que, ainda que as propriedades óticas inerentes sejam difíceis de serem medidas diretamente por satélite, a gente pode fazer inferências através de medidas de propriedades óticas aparentes. E o que nos ajuda é que elas são aditivas. Então, por exemplo, o coeficiente de absorção total é igual à soma da absorção devida à água, da W de water, G, que vem do alemão Gelbstoff ou Gilvin, que são as substâncias amarelas, tá? Ou Sidon, que é a matéria orgânica dissolvida cromofórmica, colorida, e P de partículas, tá? No caso do espalhamento é a mesma coisa. Eu não mostro aqui para vocês, mas vocês podem encontrar nas referências bibliográficas que eu deixei para vocês. Aqui tem uma figura genérica também, né, mostrando a penetração dos diferentes comprimentos de onda ou cores na coluna d'água. Então vocês podem ver que os maiores comprimentos de onda, como por exemplo do vermelho, são rapidamente absorvidos no primeiro metro, né, e os azuis e verdes são os que conseguem a maior penetração na coluna d'água. Como eu mencionei anteriormente, né, a irradiância debaixo d'água ela decresce exponencialmente. Aplicando o logaritmo, a gente transforma essa curva numa reta e permite facilmente calcular o coeficiente de atenuação, que é um dado muito importante, né, para, por exemplo, modelagem de produção primária oceânica. Bom, a penetração máxima da luz na coluna d'água vai afetar o sinal que o satélite vai conseguir medir, porque ele vai integrar, né, o sinal que é proveniente de uma determinada profundidade superficial. E essa profundidade não é medida em metros,
ela é medida em profundidades ópticas, tá? Uma profundidade óptica é igual a 1 sobre o K, que a gente acabou de mencionar, ou seja, o satélite observa até a primeira profundidade óptica, ou seja, o nível no qual a irradiância de superfície equivale a 37% desse valor. Bom, tanto os dados empíricos, né, medidos em experimentos e modelagens semianalíticas vão permitir a gente elaborar expressões, algoritmos que vão relacionar as propriedades ópticas aparentes, que a gente mede por sensoriamento remoto ou estima, com as propriedades ópticas inerentes. Então, por exemplo, o coeficiente de atenuação da luz é igual à soma de absorção e retroespalhamento dividido por um fator de distribuição geométrica do campo luminoso, que na verdade é o cosseno médio, tá? A gente então parametriza as variabilidades do campo luminoso pelo cosseno médio. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo daquelas propriedades aditivas do retroespalhamento. Então, a gente tem o retroespalhamento da água, da substância amarela e das partículas. Só que o espalhamento dessas substâncias dissolvidas é muito pequeno, é desprezível. Então, simplifica um pouco a nossa equação. Então, a gente lida basicamente com a água pura, que já são tabelados, os coeficientes de absorção e espalhamento, das partículas e das substâncias dissolvidas, que a gente tem que medir no campo, para conhecer melhor e conseguir fazer modelagens e inferências através desses dados e de modelagem semianalítica, poder derivar isso de medidas de sensoriamento remoto. E a cor da água, na verdade, a gente define como a reflectância de sensoriamento remoto por comprimento de onda e por profundidade, que é uma razão da energia que sai pela energia que chega, ou da irradiância que sai pela irradiância que chega na superfície do mar. Desculpa, aquilo era a reflectância. E a reflectância de sensoriamento remoto, como a gente não pode medir, né, no satélite a irradiância, a gente mede a radiância, né, através de uma questão de um ângulo sólido definido por θ e φ, por comprimento de onda na superfície, dividida pela irradiância. Como que a gente faz essas medidas no campo? Utilizando uma série de sensores, espectroradiômetros, radiômetros, scanners de diferente natureza. A gente dá um exemplo geral, que vão medir essas grandezas no campo, tá? No mar ou na superfície terrestre, na região costeira, por exemplo. O que é importante da gente anotar? Os parâmetros são relativos ao alvo, o tipo de alvo, sua estrutura física, molecular, seus componentes, seu estado. A geometria de aquisição, então o ângulo zenital solar, o ângulo de visada, o ângulo zimutal, a altitude do sensor. Não esquecendo a influência da atmosfera, ou seja, que tem transmitância atmosférica variável em função de faixa espectral. Os constituintes oticamente ativos, tanto na superfície, na coluna d'água, como também na atmosfera, né, com relação ao processo de absorção e espalhamento, que somados vão dar atenuação. E os maiores componentes absorvedores na água são a própria água, substância amarela, a biota fotossinteticamente ativa, que é o fitoplâncton, as macrófitas aquáticas, e o material particulado, também conhecido como trípton. Muito obrigado.